O povo de Deus com a paz do Senhor. Amém! Glória. Deixa uma breve saudação. Está aqui em Mateus, capítulo 14. O verso de número 22 em diante. É forte. Glória! Aleluia! Para se mais rápido, eu vou. E em seguida ordenou Jesus a seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para a outra margem, e enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. E é chegada já a tarde, e estava ali só. Amém? Como todos nós sabemos, essa passagem ela fala acerca de quando Jesus ele anda sobre as águas. No começo do capítulo 14, João Batista morre, Jesus ele se retira para o deserto, todo o povo segue Jesus. Jesus faz a primeira multiplicação dos pães, e ali Jesus ele ordena que todo o povo voltasse para a sua casa e ordena que seus discípulos subissem no barco e fossem para o outro lado, que Jesus ele ia fazer uma obra do outro lado. Os discípulos sobem no barco junto com todo mundo. Jesus ele sobe no monte para orar, os discípulos vão para o outro lado. Jesus está no monte orando. A Bíblia fala que passando 4 dias Jesus orando no monte, os discípulos já estavam passando por uma tempestade. Jesus ele desce do monte quando o Espírito Santo revela a ele, pela minha Bíblia. Quando o Espírito Santo revela a Jesus, Jesus desce do monte e vai de caminho com os discípulos que estavam no meio da tempestade. Quando Jesus chega no meio da tempestade, os discípulos veem Jesus e fica com medo, fica assustado, pensando que era um fantasma. 4 dias no meio da tempestade, o barco quase afundando, vindo um gigante andando por cima do mar. Os discípulos acharam que era um fantasma. E Pedro falou: Senhor, se for tu, manda-me até mim por cima das águas. E Jesus sabendo que Pedro estava duvidando mesmo, Jesus falou: vem Pedro. Pedro desceu do barco e começou a andar em direção ao Senhor. E engraçado é que quando Pedro ele olha para o lado, olha para o outro, olha para a tempestade, e Pedro começa a afundar. E o Senhor estava meditando nessa passagem, o Senhor falava comigo: é mesmo assim, na minha igreja, está caminhando, quando desce do barco, está caminhando em direção a mim. O foco é Jesus. Mas quando vai olhar para a tempestade, quando vai olhar para o seu irmão, quando vai olhar para os defeitos da igreja, aí começa a afundar, começa a cair. Porque o nosso alvo tem que ser o Senhor Jesus Cristo. Quando Pedro começou a afundar, Jesus ele foi em direção a Pedro, pegou na mão de Pedro, vem Pedro, botou Pedro de pé e entrou no barco com Pedro. Aí eu comecei a meditar nas duas passagens, em Marcos capítulo 4, verso 35, e essa Mateus capítulo 14. Glória! E o Senhor me mostrava que tem duas diferenças e tem duas semelhanças nas duas passagens. Nas duas passagens, Jesus ele acalma a tempestade dentro do barco. E a diferença é que uma Jesus já estava dentro e a outra Jesus não estava. Eu costumo pensar que é o barco do ímpio e o barco do crente. O barco do crente é Marcos capítulo 4. Jesus ele está dentro do barco, a tempestade está grande, ele clama, Jesus se levanta e acalma a tempestade. Aleluia! O barco do ímpio já é diferente. Aleluia. O barco do ímpio está na tempestade, Jesus ele está fora do barco, parado. Aí o povo começa a duvidar se é Jesus ou não é. Aí Jesus fala que é. Aí ele começa a se perguntar, por cima das águas. Aí Jesus vai e vem, aí começa a afundar. Quando começa a afundar, aí Jesus fala: está vendo tu? Mateus capítulo 14, Jesus ele primeiro entra no barco para depois acalmar a tempestade. Glória a Deus! Aleluia! Jesus ele só vai acalmar a tempestade na tua vida quando tu tomar uma decisão e deixar ele entrar no teu barco. Jesus só vai agir quando você deixar. Aleluia! Jesus ele não faz nada que você não queira. É. É Aleluia! por isso que tem muita gente perecendo. Aleluia! Por isso que Jesus permite muita gente morrer. O engraçado é que o Senhor falava comigo tremendamente nessa passagem. E o Senhor falava assim: tem muito crente que acha que tem a presença, mas não tem. Jesus está fora do barco esperando você chamar ele e você não chama. Se você parar para perceber aquela passagem de Agar, ela está no deserto. Naquele momento ali, o Senhor já sabia que Agar ia ser expulsa. Agar já ia passar pelo deserto. O Senhor já tinha preparado o caminho.
Tanto que se você parar para perceber na palavra, no deserto não tem árvore, no deserto é um espaço vazio. Agar deitou o menino debaixo de uma árvore. E aonde é que no deserto tem árvore ali? O Senhor já tinha provido tudo. Quando ela se afasta aqui, o menino chora e o Senhor age. Aleluia. Tem um versículo na Bíblia, eu não sei onde fica, o diácono já citou já, que as nossas lágrimas, quando nós não temos palavras, as nossas lágrimas, elas se tornam oração. O Senhor só agiu quando Ismael chorou, quando Ismael clamou. E é mesmo assim, quando a tempestade se levanta, o Senhor só vai agir quando você clamar. O Senhor só vai acalmar a tempestade quando você botar os joelhos no chão e falar: Senhor, acalma essa tempestade, me ajuda. Aleluia. Pedro estava afundando, Pedro falou: Senhor, me salva. Pedro clamou naquele momento. Aí o Senhor foi, pegou na mão de Pedro e pegou no barco. Glória a O Deus. Senhor ele só vai acalmar a tempestade na tua vida quando você dobrar o joelho no chão e falar: Senhor, me ajuda, porque a tempestade é difícil. O Senhor ele só vai fazer na sua vida quando você quiser. É quando você quiser. Ele não chega nem atrasado e nem chega adiantado. Ele chega na hora certa. Quem sabe naqueles 4 dias o barco de